Olá pessoal, bem-vindos à 7ª aula do nosso curso de Excel avançado. Hoje mostrarei um exemplo de como tratar informações vindas de arquivos diferentes. Na sexta aula nós vimos como puxar informações vindo de planilhas diferentes, né? Quem não assistiu ainda a sexta aula, assista lá para conhecer os conceitos. E dessa vez a gente não vai buscar de planilha diferente, a gente vai buscar informação de arquivos diferentes. Se olharmos o nosso cronograma, nós vamos ver que a 7ª aula é composta deste assunto, né, como trabalhar com dados de vários arquivos diferentes, mas também de duas formas que trabalham com data e hora, que é a fórmula hoje e a fórmula agora. Mas como as aulas têm ficado um pouquinho extensas e tem a preocupação de delas ficarem um pouco cansativas, eu vou separar em aula 7A e aula 7B. Então hoje nós vamos falar de como tratar as informações de arquivos diferentes. E numa segunda aula, né, nós trataremos das fórmulas igual hoje e igual agora. Aliás, entraremos numa outra fase agora do curso, né, após esse item. Nós vamos começar a trabalhar com muitas formas, né? Fórmula hoje, agora, máximo, mínimo, média, enfim, potência, raiz, conte C, conte valores, e aí vai, né? Tem muitas fórmulas que nós iremos trabalhar. Bom, vamos aos trabalhos aqui, vamos ao que interessa. Deixei aberto aqui uma pastinha. Nessa pastinha, ele tem um arquivo aqui, mas acho que é algum arquivinho de log, porque estão abertas as minhas planilhas aqui. Mas o que importa para a gente é o seguinte. Perdão, gente, agora que eu entendi. Eu fui deixar o arquivo preparado aqui, mas eu acabei me confundindo. Esse aqui é o arquivo professores. Agora está perfeito. Então vamos lá. Nós temos aqui um arquivo chamado dados, onde neste arquivo dados, eu já deixei ele aberto, nós temos esses valores de referência. Então esses valores eles significam o quê? Significam que o professor que dá uma aula para um curso em turmas, no método turmas, ele vai receber o valor de R$ 12,25 a hora. O professor que der aula de curso VIP, ele vai receber R$ 11,25. Curso interativo, aulas demonstrativas e curso de digitação tem os seus respectivos valores aqui. Então nós estamos aqui dentro de um arquivo chamado dados. Vou mudar aqui também, olha, o nome da planilha, vou chamar de valores. Ok? Então, arquivo dados, planilha valores, nós temos essas informações de referência. Vamos salvar. Ok. Dentro do arquivo professores, que está em branco, nós vamos montar uma planilha. Pensei em trazer a planilha já montada, mas eu acabei decidindo por montar a planilha na hora da aula mesmo, porque tem algumas coisinhas ali na montagem da planilha que vai revisar conteúdo que nós já vimos nas últimas aulas, nas primeiras aulas do curso, né? E eu acho que isso é bastante importante. Qualquer coisa que eu explicar aqui, de repente tem coisa que a gente já viu em aulas passadas, então quem não assistiu ainda às outras aulas, acessem lá andremarete.wordpress.com e assistam todas as aulas para que vocês conheçam realmente o conteúdo, né, e possam acompanhar o curso. Bom, vamos lá. Então nós vamos começar aqui com o nome do professor. Vamos fazer a minha folhinha de pagamento fictícia aqui. Tá? Vamos colocar aqui que ela é referente às aulas dadas em outubro. Então, referência outubro de 2013. Vamos colocar aqui as aulas dadas no método turmas. E vamos colocar aqui, vamos colocar 3 turmas. Turma 1, turma 2, turma 3. Nesse ponto eu quero colocar a carga horária do
que foi dado para cada turma, né? Não a carga horária, mas a quantidade de aulas, de horas-aulas dadas em cada turma. Então vamos pegar aqui, ó, vou selecionar essas 3 células e vamos trabalhar com os formatos que foram vistos lá na primeira aula. Então vamos entrar aqui, mais formatos. Quem não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula, tudo isso foi conversado lá. Nós vamos pegar aqui, ó, um formato de hora simples, ok? E vamos dar um ok aqui, ó. Então vamos supor que nessa primeira turma aqui, ao longo do mês, foram dados 8 horas aulas. Essa outra turma aqui foi dado 7 horas aulas. E essa outra turma aqui foi dado 8 horas aulas também. Vamos centralizar isto, né? E vamos calcular o valor aqui. Então, aqui é que está o que realmente interessa para a nossa aula. O que eu quero passar de novo para vocês é como que eu faço para buscar os valores neste outro arquivo aqui, ó, que é o arquivo dados.xlsx. Ou seja, eu tenho esta planilha, professores, eu tenho aqui que este professor André, ele deu 8 horas aulas para esta turma, e num outro arquivo eu tenho a informação de que cada hora aula vale R$ 12,25. Então o que acontece? Olha só, a partir deste arquivo professores, eu tenho que buscar informação nesse arquivo dados.xlsx, tá? A informação, além de estar dentro desse arquivo dados, ele está dentro de valores, ok? E além de estar dentro de valores, está dentro da célula B3. Então, célula B3. Quando eu falo dados.xlsx, é porque na hora de buscar informação em outro arquivo, eu preciso necessariamente da extensão do arquivo. Então, eu tenho o arquivo dados, aqui ele só mostra para mim como dados, né? Mas a extensão deste arquivo, ela é a extensão xlsx, tá? Que é um arquivo novo. Aliás, eu acho que esse arquivo ele é só XLS, tá vendo? Olha, porque ele foi feito no Excel com versão anterior. Então, ok, olha só, cliquei com o botão direito em cima dele, ó, dá para ver aqui pelo Avast, mas eu acho que se a gente entrar em propriedades, ó, aqui dá para vocês verem mesmo que vocês não tiverem aquela opção que eu tenho do antivírus. Um arquivo que é feito, que eu criei hoje, porque assim, por que ele está com a extensão .xls? Está com a extensão XLS porque ele foi feito no Excel, ou entre o Excel 97 e o Excel 2003, que era esta extensão aqui. No Excel mais novo, né, o Excel 2010 ou 2013, ele grava aqui, olha, com a extensão XLSX, né? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também, para conseguir buscar o arquivo de forma correta, né? Senão vai dar um erro e você não vai saber o porquê que está dando esse erro. Mas vamos lá. Então, aqui o que eu tenho que fazer, então? Eu vou ter que multiplicar essa carga horária aqui, essas 8 horas, né? Eu vou multiplicar essas 8 horas. Tem um problema aqui. Não, acho que dá para fazer dessa forma. Vamos fazer um teste. Eu vou multiplicar essas 8 horas. Eu vou multiplicar pelo arquivo dados. Quando eu quero colocar um arquivo, eu vou colocar ele entre colchetes, assim, ó, dados.xls. Não vou colocar o xlsx, não, porque foi um arquivo feito no Excel mais antigo. E aí vou fechar aqui. Aí eu coloco a planilha que ele está lá, que é a planilha valores, né? E isso a gente viu na aula passada, né? Quando eu quero separar o nome da planilha com a célula onde está a informação, eu coloco uma exclamação e aí coloco a célula B3. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo de B5, que é esse 8 horas, multiplico pelo que está dentro do arquivo dados.xls, dentro da planilha valores, dentro da célula B3. Se eu não me engano é R$12 e alguma coisa lá. Então se eu der um Enter aqui, ó, vamos ver se ele puxa a informação. Aqui ele deu um erro, eu imaginei realmente, vamos colocar aqui em dinheiro, eu imaginei realmente que pudesse dar esse erro, porque aqui eu estou trabalhando com hora, né? Se vocês lembrarem lá do primeiro exemplo que a gente fez na primeira aula,
que era uma planilha de, acho que foi o segundo exemplo, era uma planilha de horas trabalhadas também, né? Eu expliquei lá que ele trabalha com a fração desse valor aqui. Ele mostra 8 horas, mas ele grava lá dentro a fração de 24. Então ele pega 8/24 e guarda ali dentro. Olha só, vamos ver se eu consigo abrir a calculadora aqui para a gente ver se é isso mesmo. Porque na verdade eu não testei isso antes da aula, mas na teoria é isso. Ó. 8 dividido por 24, ele dá 0,33. Se olharmos aqui, olha, eu tenho R$12,25 por hora aula. Então se eu multiplicar por 12,25, vamos ver se vai dar o valor que está lá. Exatamente, olha só. Deu o valor de R$4,08. Então, a questão é que, aquilo que a gente conversou, e eu falei muito disso na primeira aula, né? Quem não assistiu, por favor, assista lá. Que o que o Excel mostra aqui para a gente na célula não é exatamente o que ele guarda dentro dele, né? Então, ele está mostrando o conteúdo 8 aqui, né? Que seria referente a 8 horas. Mas o que ele guarda lá dentro é a fração de 8 por 24. Então, ele guarda lá dentro 0,33. Quando você multiplica lá pelos R$12,25, acaba vindo o valor de 4,08. Como que a gente pode corrigir isso? Bom, se ele guarda esse 8 aqui dividido por 24, eu faço esse 8 aqui ser multiplicado por 24 primeiro, para depois multiplicar pelos R$12,25. Aí eu vou chegar no valor correto, ok? Voltando na nossa forma, então o que ele fez aqui? Ele pegou o B5, que é o 8 horas, multiplicou por 24, que são 24, porque para corrigir aquela questão, né, dele guardar dividido por 24, e aí depois que ele corrigiu essa questão, ele multiplicou pelo conteúdo da célula B3, que está na planilha valores, que está no arquivo dados.xlsx. O arquivo dados.xls, perdão, ele está aqui, ó. É esse arquivo. Então, é esse R$12,25 que ele está vindo buscar aqui na frente. Outra coisa importante é que, para que isso funcione, para que você possa usar esse caminho aqui para buscar, a regra é essa. Você tem que colocar o nome do arquivo entre colchetes, o nome da planilha, uma exclamação e o nome da célula que você quer pegar a informação. Só que, aonde a gente coloca o arquivo, aqui ele funcionou perfeitamente. Por quê? Porque os dois arquivos, tanto o arquivo professores, que é o que eu estou, quanto o arquivo dados.xlsx aqui, ó, XLS, perdão, estou acostumado com a versão mais recente. Mas tanto esse arquivo dados aqui, eles estão dentro da mesma pasta. Eles estão dentro dessa pasta minha aqui, chamada aula 7. Então, como os dois, este arquivo e este arquivo aqui, eles estão dentro da mesma pasta, funcionou perfeitamente. Poxa, mas e se tivesse em outra pasta? Ele não iria funcionar? Do jeito que eu coloquei, não, porque aqui eu não especifiquei caminho. Se tivesse em outra pasta, esse arquivo dados.xls, eu teria que especificar aqui, ó, C, dois pontos, barra, C, dois pontos, barra, aí colocaria, sei lá, se tivesse numa pasta chamada documentos, barra, de novo, aí dados.xlsx. Então eu teria que colocar esse caminho aqui para que pudesse chegar ao arquivo dados. Como ela está na mesma pasta, aí não há necessidade. Eu posso apenas colocar o nome do arquivo mesmo, que vai funcionar. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu fiz R$8 vezes os R$12,25 que está lá no outro arquivo, na célula B3. Agora eu tenho que fazer 7 horas vezes os R$12,25. 8 horas vezes os R$12,25, que está sempre na célula B3 lá do outro arquivo. Porque é sempre B3 porque aqui eu estou trabalhando com o método turmas. E aqui é o valor do método turmas. Então ali são todos, tem que vir buscar do mesmo lugar. Se todos têm que vir buscar no mesmo lugar, a gente vai travar aqui, ó, a célula B, aliás, a coluna B e a linha 3. Então a gente vai travar a célula B3 colocando cifra antes da letra, cifra antes do número. Tá? Quem não entende esse conceito, assista às aulas anteriores, porque eu expliquei bem detalhadamente essa questão de travar as células. Então, se eu der um Enter aqui, ó, ele deu certinho, travou ali, vou puxar aqui, ele vai me dar os valores. Ao final eu vou somar esses valores. Então,
das aulas dadas no método turma, este professor aqui tem R$ 281,75 para receber. Se nós podemos aqui, ó, vamos dar uma ajeitadinha, vamos mesclar isso, dar uma arrumada aqui, porque está muito feinho, né? Vou colocar um itálico aqui. Esse aqui é o método turmas, né? Aqui agora está beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir um pouquinho aqui as colunas. Agora vamos calcular o método VIP. Então vou ter aqui, ó, método VIP. Aí vou colocar aluno 1, aluno 2, aluno 3. Vamos ver se ele entende a minha sequência. Ó, ele entendeu a sequência. Essa questão de criar sequências aqui também, isso também foi explicado em aulas anteriores. Caso você não entenda isso, você pode buscar em aulas anteriores que eu expliquei isso bem detalhadamente também. Vou colocar aqui, ó, 20 alunos e vamos colocar aqui as horas feitas, né, por esses alunos. Então vamos colocar aqui 9 horas, 6 horas, 10 horas, vamos colocar aqui 6 horas novamente. Opa. 11 horas, 5 horas, 12 horas, 5 horas de novo, 13 horas, vamos colocar 5 horas de novo, 14 horas, 4 horas aulas, 15 horas, 4 horas novamente, 15, 16 horas, isso aqui, 4 horas de novo, 17 horas, 4 horas novamente. Os valores estou colocando aleatório aqui, só para a gente montar realmente a nossa planilha, tá? Vamos lá, 18 horas e vamos colocar 3 horas nisso daqui. Selecionando tudo, vamos ver se ele entendeu isso aqui como hora mesmo, porque se ele não entender isso aqui como hora mesmo, depois a gente vai acabar tendo problema, tendo dificuldade ali. Olha só, tá? Acredito que esteja tudo ok. Agora tem que repetir os cálculos, na verdade, né? Eu preciso fazer agora essas 9 horas serem multiplicadas pelos R$ 11,25, que é o valor que é pago por cada hora-aula VIP. Então aqui está na célula B4. Então vamos voltar aqui. Ó. Vai ser igual às 9 horas, que multiplica 24, para que eu resolva essa questão, né, dele guardar, né, o valor dessa hora dividido por 24, né, fracionada. Aí multiplico novamente. Agora eu tenho que buscar a informação que eu quero lá, que é os R$11 e alguma coisa lá. Então vou colocar aqui, entre colchete, valores. Valores não, perdão. O arquivo é dados, né? Dados.xls. Então esse é o nome do arquivo. Ponto, o nome da planilha. A planilha é valores. Aí coloco uma exclamação. E aí a célula B4. Agora estou pegando a célula de baixo, que é o B4. Se eu der um Enter aqui. Opa, o que eu errei aqui? B11 vezes 24. Dados.xls. Tem um ponto sobrando aqui. Ó. Esse ponto não existe. Agora ele entendeu. Só que isso aqui, na verdade, é dinheiro, né? Então, vamos colocar aqui em dinheiro. E aí ele fez a continha para a gente. Então, olha só, foram 9 horas, né, a um valor de R$ 11,25. Então, vamos conferir. 9 vezes 11 horas, R$11,25. Então, vai dar R$ 101,25. E se ele trouxe corretamente, R$ 101,25. Está perfeito. Agora nós temos aqui que repetir isso para os próximos, né? Então, vou usar a minha alça de preenchimento. Só que aqui, o que acontece? Esta célula B4, ela tem que ser sempre B4. Ela vai continuar B4 para todas as outras aqui, porque
porque todo mundo é do método VIP, né? E aqui o R$ 11,25, que está no B4, é o valor do curso VIP. Então a gente vem aqui e trava essa célula aqui, ó. Travando essa célula, aí a gente repete essa fórmula para os outros alunos, gerando os valores que precisam ser pagos, né, que o professor teria direito a receber. Vamos fazer uma autossoma aqui para ele me dar o total lá embaixo, perfeitamente. Aqui vamos, né, copiar formato aqui para ficar bonitinho. Esse aqui também vamos copiar ele aqui embaixo. Perfeito. Só dando uma recapitulada então na forma, o que foi feito é, eu peguei aqui o B11, que é às 9 horas, multipliquei por 24. Por quê? Porque como a gente viu ali na parte anterior, essa 9 horas aqui, ele mostra 9 horas para você, foi o que eu digitei, 9 horas, mas lá dentro ele guarda 9 dividido por 24, guarda 9 e 24 horas. Então para corrigir esse... Não é problema, né? Para fazer essa correção, né, da forma que ele trabalha, a gente multiplica por 24 de novo. Então, por isso que eu fiz aqui, ó, B11 vezes 24. E aí eu multiplico pelos R$ 11,25, que estão aonde? Estão no arquivo dados.xls, na planilha valores, na célula B4. Então, estão nesse arquivo aqui, dados.xls, planilha valores, célula B4. Ok? Lembrando que o nome do arquivo deve estar entre colchetes, depois vem o nome da planilha, depois uma exclamação e a célula que você quer. Perfeitamente. Agora vamos fazer as aulas demonstrativas aqui, para a gente poder finalizar. Então, aulas demonstrativas. Vamos colocar aqui 5 alunos. Vamos copiá-los aqui. Vamos colocar 1 hora cada um. Tá? E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Só que na hora de buscar a informação, eu vou buscar a informação da célula B6. Então, interativa e digitação, tem a informação aqui, mas na realidade nesse momento eu não vou fazer, tá? Então vamos lá. Aqui então eu vou fazer aqui a aula demonstrativa, perdão, já esqueci, está aqui ó, na B6. Então eu vou fazer assim, igual a célula B34, que é esta célula aqui, que dá 1 hora, multiplico por 24 para fazer a correção que nós já conversamos, multiplico pelo arquivo, né, dados.xls, vou pegar a informação que está na planilha valores e vou buscar a célula B6. B6 mesmo, né? Vamos dar um enter. Aqui eu errei, aqui eu tenho que multiplicar. Então vamos dar uma olhadinha aqui, B6, essa mesma, ó, B6, perfeito. Ele veio aqui, ó, como isso daqui se trata de hora, o Excel, né, subentendeu que aqui seria hora também, mas não é. Na verdade aqui é dinheiro, então vamos colocar em dinheiro. Vamos pegar aqui o B6 e vamos travar esta célula. E aí vamos puxá-lo aqui. Agora aqui vamos mesclar, vamos copiar o formato aqui, vamos fazer a autossoma, copiar o formato também. Aí nós vamos fazer agora um subtotal. Então, subtotal, e aqui na frente nós vamos somar tudo que o professor tem direito a receber. Este, mais este, mais este. O que vai nos dar R$ 2.346,75. Esse valor aqui, a gente pode dar uma formatadinha nele. Aí nós vamos ter o vale, tá? Pode ser que, né, esse professor já tenha retirado um vale, um adiantamento no mês anterior. Vou colocar um valor aqui só para a gente brincar. E aí vamos colocar aqui o total, né? E vamos fazer igual o total que ele tem a receber menos o valor do vale do adiantamento que ele já teve
Então ele teria líquido para receber 1.500, vamos aumentar aqui um pouquinho, R$ 1.596,75 nessa brincadeira. Essa daqui é a planilha do professor André, então nós vamos mudar aqui para André, tá? E aí nós vamos montar um outro professor aqui para eu explicar mais algumas coisinhas. Por isso que eu já deixei esse arquivo professor 2 aqui, eu já deixei ele mais ou menos preparado para que eu não precise montar toda a planilha de novo, né? Então, vamos pegar ela aqui e vamos copiar ela lá. Então aqui eu vou dar um Ctrl C, vamos entrar aqui em professores, vamos colar ela aqui. Esse é o professor Antônio, então vamos colocar aqui o professor Antônio, grande Antônio. Aqui na verdade é referente, nossa brincadeira aqui, a outubro de 2013, né? Vamos ajustar aqui as colunas, vamos apagar aqui, ele perdeu referência, acho que porque eu mudei algumas informações lá, mas vamos lá. Tem uma coisa aqui, questão das horas, eu também estou trabalhando aqui de forma diferente, isso a gente vai precisar preencher aqui. Vamos lá, então aqui eu vou colocar ela em hora, né? Isso aqui eu vou repetir esse formato para cá, vou repetir esse formato para cá, repetir esse formato para cá e repetir esse formato para cá. Quem não entendeu o que eu fiz, é que na verdade essa parte de formatação e tudo mais, como foi conversado lá na primeira aula, eu não vou abordar muito detalhadamente, mas quem tiver dúvida depois pode ir postando lá, ou no grupo de estudos no Facebook, ou no blog, que aí eu entro em mais detalhes e explico melhor. O que eu fiz foi o quê? Eu coloquei o conteúdo destas duas células aqui no formato hora, depois eu cliquei aqui, essa ferramenta pincel, o que ela faz? Ela copia a formatação do que está selecionado. Então eu copiei a formatação disso e joguei essa formatação aqui. Depois copiei a formatação daqui, joguei no interativo, joguei no VIP, joguei aqui em todos, ok? Para ficar um pouquinho mais rápido, eu vou repetir alguns valores, né? Porque senão vai acabar ficando muito demorado aqui. Quantos alunos tem aqui? Tem 8 alunos. Vamos copiar aqui até o 8. Interativo não tem, né? Mas são 4 aqui, então vamos pegar 1, 2, 3, 4. Aulas demonstrativas. Vamos colocar aqui. Então, aluno 1. Vamos colocar 1 hora apenas. Opa. Digitação. Vamos buscar aqui algum conteúdo para ficar mais fácil. Beleza. O resto da estrutura já veio montada, né? Mas segue o mesmo padrão do que foi montado aqui. É mais para a gente não ter tempo de ficar fazendo item por item. Bom, a exemplo do que nós falamos na última aula, na aula anterior, na aula 6, eu expliquei como fazer para buscar informações em outras planilhas. E eu expliquei a aula inteira, eu expliquei tudo manualmente, ou seja, colocando realmente a fórmula por completo. E ao final da aula eu expliquei a forma mais fácil, que é realmente você apenas clicar na célula que você quer, que ele preenche a fórmula para você automaticamente. Mas disse também na aula anterior que é aquela explicação um pouco mais demorada, fazendo na mão, fazendo mais passo a passo, embora na prática você não vá fazer exatamente assim, ela é de extrema importância porque, como eu disse, quando você pegar uma fórmula, por exemplo, aqui a fórmula ela continua muito simples, muito pequena, mas quando você pegar uma fórmula mais extensa, que ocupa essa barra de fórmula inteira, ou até mais, às vezes nem cabe, você tem que aumentar a barrinha de fórmula aqui,
Se você não entender as coisas que o Excel preenche automaticamente para você dentro da barra de fórmula, se você não entender direitinho o que ele está fazendo ali, você vai ficar totalmente perdido. Então é importante que nesses exemplos que você está fazendo durante o curso, você realmente faça na mão, que você escreva, para que aquilo que a gente escreve, a gente fixa melhor, a gente guarda melhor, né? Então é importante que você faça isso, né, esse passo a passo, mesmo que na prática você não vá fazer assim, mesmo que na prática você vai fazer de uma forma que é mais simples, né? Mas essa forma meio complicada de se fazer é mais para que você entenda realmente. Olha, quando você olhar essa forma, você vai falar, opa, isso aqui eu sei que é a célula B4. Tenho certeza que as pessoas que tinham menos conhecimento no curso de Excel e que começaram lá na primeira aula comigo há 1 mês e meio atrás, se elas olhassem naquela época para um cifrão B, cifrão 4, elas não iam entender que isso daqui é a célula B4, ou que isso daqui significa o nome de uma planilha, ou que isso significa o nome de um arquivo. Então, por isso que é importante a gente fazer manualmente para que a gente tenha essa noção. Então, é uma questão muito mais didática do que qualquer outra coisa, né? Então, por isso que se faz importante toda essa explicação. Mas vamos lá. Aqui dentro agora eu vou fazer o que eu fiz na última aula, né? Expliquei aqui na planilha do André de uma forma mais complexa, mas ao mesmo tempo mais completa. E agora a gente vai fazer da forma mais simples. Qual é a forma mais simples? É assim, ó. Eu preciso saber quanto que vale essas 8 horas aulas dadas pelo professor Antônio para essa turma 1. Então vem aqui, ó, igual às 8 horas que multiplica 24 e que multiplica de novo. Aí, ao invés de escrever, né, dados pontos XLSX, entre colchete, depois a planilha valores, depois a célula B2 ou B3, não me recordo, ao invés de a gente ficar colocando isso tudo na mão, é simples. Você simplesmente vem aqui, clica aqui no arquivo dados, clica na célula que você quer e tecla Enter. Se você olhar aqui, ó, ele preencheu aquilo para a gente, tá? Mas por que eu não expliquei isso, né? De novo, por que eu não expliquei isso lá no início da aula? Por que eu fiz tudo manualmente a primeira planilha? E por que eu acho que vocês aí desse lado, na hora de assistir essa videoaula, devem fazer também manualmente? Porque é importante você entender o que ele preencheu aqui. Preencher automático, ele preenche. Mas é importante que você entenda, porque a hora que você precisar dar manutenção numa forma, você saiba o que tem ali dentro, você consiga entender o que tem ali dentro. Agora ficou mais fácil, né? Só puxar aqui, o total já está pré-programado aqui. Então tá super simples. Agora vamos fazer aqui o VIP. O VIP é a mesma coisa, igual às 9 horas, que multiplica 24, que multiplica, agora eu vou buscar a informação aqui, ó, é a aula VIP. Então vem aqui, qual que é o valor da aula VIP? R$ 11,25. Clico aqui, ele preenche automaticamente. Depois que ele preencheu, é só puxar a alça de preenchimento. Curso interativo, mesma coisa, igual, pego essa informação, vezes 24, vezes, vou buscar lá o valor da hora-aula do curso interativo. Curso interativo são R$ 7,70. Vamos dar um Enter, deixa eu ver que ele já preencheu aqui, agora é só a gente puxar a alça de preenchimento. Aqui é a mesma coisa, aula demonstrativa, então igual essa 1 hora que multiplica por 24, que multiplica, qual que é o valor da aula demonstrativa? Demonstrativa R$ 5,75. Então ele já trouxe aqui preenchido também a fórmula. Depois a aula de digitação, igual 15 horas que multiplica 24, que multiplica, aí a gente vai buscar lá, perdão, a gente tem que buscar, fiz bobagem aqui. Então eu peguei aqui, ó, B35 que é 15 horas, vezes 24, vezes, agora nós vamos buscar lá, é a aula de digitação, tá? A aula de digitação são R$ 6,60. Ele já me deu o conteúdo, eu puxo para a próxima, né? Perfeitamente, ele já trouxe as informações aqui. Então deu um total de R$ 1.593,85. Aí vamos supor que essa pessoa não tirou nada de vale, então ela tem direito a receber os R$ 1.593,85. Ok? Por fim, nós vamos fazer aqui
na planilha B3 um último professor, que vai ser esse professor Carlos aqui. Então, esse professor Carlos, vamos ver aqui, ó, Carlos. Aí vamos copiar esta planilha, né, para ficar mais prático para a gente. Vamos aumentar aqui as nossas colunas. Vamos mudar aqui porque não é setembro, na verdade a gente colocou outubro. E no caso aqui outubro de 2013. Vamos tirar aqui as fórmulas. E aí vou repetir o processo. Então esse professor Carlos, ele deu 10 horas para essa turma 1. Perdão, desculpa. Aqui, lembrando que... O que acontece na verdade? Aqui ele está com valor. Ele não está como... ele não está como hora, na verdade. Então, para que a gente transforme ele em hora e siga o padrão do que foi feito nas outras aqui, eu estou apagando os conteúdos aqui também. E aí a gente vai buscar essas informações aqui. Eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V só para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Mas, na verdade, poderia ter sido digitado ali, né? Com certeza. Ok? Aula demonstrativa, vamos colocar aluno 1, aluno 2. Vamos buscar as informações. Vamos pegar esses dois aqui, colar. Estou usando Ctrl+C, Ctrl+V aqui também, acho que não é segredo para ninguém, mas quem tiver dificuldade em copiar, colar, essa parte mais simples, mais básica, vocês podem postar lá, ou me mandem inbox lá no Facebook, né, perguntando, que aí, se for o caso, eu monto algumas aulinhas explicando. Bom, mas vamos lá. Então aqui é a mesma coisa, deu 3 horas aulas para essa turma 1, então igual... Essas 3 horas aulas, que multiplica 24, que multiplica, vamos buscar a informação de turmas aqui, são R$12,25. Depois VIP, então a gente pega essas 16 horas, que multiplica por 24, que multiplica por aula VIP, é R$11,25. Nós vamos puxar isso aqui, ok? Aula demonstrativa, 15 horas aulas aqui. Aqui a aula demonstrativa, né? Peraí. Eu vou ser os 15 ali também para a fórmula, não iria influenciar em nada, mas aqui dá para dar 15 horas aulas de aula demonstrativa para um aluno, né? Então aqui, 1 hora a aula, que multiplica por 24, que multiplica pelo valor da aula demonstrativa, R$5,75. Puxemos ela aqui, vamos arrumar essa fórmula. Deu R$712. Como ele tirou R$200 aqui de vale, então a gente faz de adiantamento, né? A gente faz esse menos os R$200, 712 menos 200, ele tem, na realidade, R$512 para receber. Então essa é a brincadeira. Agora vamos juntar essas informações aqui para a gente fazer um pequeno gráfico. Então vamos colocar aqui o professor... total a receber. Então eu tenho o professor André, tenho o professor Antônio e tenho o professor Carlos. O professor André, eu tenho que buscar lá quanto que ele tem para receber. Então igual, venho aqui na planilha André, pego o total que tem a receber, que é R$ 2.346,75. Olha, já preencheu para mim aqui, ó. Igual, planilha André, exclamação, célula C41. A mesma coisa o Antônio. Igual, a gente vem aqui na planilha dele, tem para receber o total, né? Na verdade, não é nem o que tem a receber, porque estou puxando aqui o valor bruto, na verdade, né? Mas o total das horas das aulas dele deu 1.593. E do professor Carlos deu R$712. Então perceba que ele já preencheu para a gente aqui, ó, tá? A fórmula. E essa questão da fórmula de buscar informação em outra planilha e não em outro arquivo, isso foi abordado na última aula, tá? Eu vou chamar isso de resumo e vamos montar um pequeno gráfico. Então a gente pode vir aqui, ó, inserir,
Fazer um gráfico de colunas, que é mais simples. Está aqui o nosso gráfico. Vamos aumentá-lo aqui um pouco. Perfeito. Já tem o total a receber aqui e está o total a receber na legenda também. Então, eu vou retirar ele daqui. Ok? E eu acho que é isso. Posso colocar, vamos ver aqui, ó, rótulo de dados, mais opções. O rótulo de dados eu quero colocar aqui o valor, né? Que vai ter o valor exato aqui de cada um. Vamos fechar. Aí fica perfeito. Então aqui está o resuminho. Então, gente, é o seguinte. Para a gente poder finalizar a aula de hoje, então, só dar uma pequena revisadinha. Quando você precisar buscar informação de algum outro arquivo separado, aliás, perdão, de uma outra planilha. Então, por exemplo, quero buscar a informação dessa planilha André aqui. Então, a gente coloca assim, ó, igual André, que é o nome da planilha, aí coloco exclamação e coloco a célula que eu quero. Vamos supor que eu quero pegar o conteúdo da célula B3 lá. Então, eu coloco aqui o B3. Ok? Se eu der um Enter aqui, ele trouxe vazio porque a célula B3 é esta aqui, ó, ela está vazia. Então, ele levou 0 lá. Mas se eu colocasse, por exemplo, a B5, teria aqui 8 horas lá. Vamos ver? B5, vamos colocar isso em hora. Olha lá, trouxe 8 horas, que é o que está na célula B5. Então, para buscar informação vinda de outra planilha, é só colocar igual o nome da planilha, exclamação e a célula que você quer. Agora, se você quer buscar informação de outro arquivo, né? Vamos supor aqui, eu quero buscar a informação que está aqui, ó, dentro da planilha dados, dentro do arquivo dados, da planilha valores, tá? E vamos pegar aqui a célula A3, que é a palavra turmas. Então, o A3. Então, se a gente voltar aqui, então, voltei para o arquivo errado. Igual, o nome do arquivo ele tem que estar sempre entre colchetes e com a extensão, tá? Aí o nome da planilha, lá eu tenho uma planilha chamada valores, e depois da planilha a célula que eu quero, a célula A3. Aí ele trouxe a palavrinha turmas porque é o que está no A3 da planilha valores do arquivo dados. Olha, arquivo dados, planilha valores, célula A3. Ele percorre esse caminho para você. Dois detalhes importantes é que, aliás, dois detalhes não, alguns detalhes importantes é que, primeiro, o nome do arquivo ele tem que estar entre colchetes, tá? A separação entre a planilha e a célula se dá através de uma exclamação, como está aqui. Outra coisa, você tem que colocar o nome do arquivo com a extensão, então nesse caso com a extensão XLS. Lembrando que essa questão da extensão, ela funciona assim, né? Em arquivos gerados por Excel até a versão 2003, ele gera essa extensão XLS. Em arquivos que foram gerados na versão do Excel 2010 ou da 2013, a extensão que ele gera é XLSX. Essa questão da extensão, para você não bater cabeça e ver ela corretamente, é simples. Você pode ir até a pasta onde está o arquivo, clicar com o botão direito, abrir a opção propriedades e aqui dentro ele vai te falar qual é a extensão dele, que é a extensão XLS. Já esse outro aqui, se a gente olhar, a gente vai ver que ele é XLSX, ou seja, esse Professores 2 foi feito num Excel de 2007 para trás, e este Excel aqui ou foi feito em 2010 ou foi feito em 2013, nesse caso foi em 2013, né? Aliás, em 2010, perdão, que é o Excel que eu tenho aqui, ok? E uma última informação, revisando, né, porque tudo isso já foi explicado, é que neste caso ele está funcionando perfeitamente porque os dois arquivos, né, tanto o arquivo que eu estou, que é o arquivo professores, quanto o arquivo dados, que é onde eu estou buscando informação, os dois estão na mesma pasta. Se a gente olhar aqui, estão na mesma pasta, que é essa pasta aula 7. Se estivesse em outra pasta, eu teria que preencher o caminho, por exemplo. Vamos supor que ele estivesse lá na pasta,
na pasta, né, C barra aula 6, por exemplo, né, barra dados.xlsx. Se tivesse outra pasta, eu teria que especificar aqui o caminho da onde ele está. Como ele está na mesma pasta, então só o nome do arquivo ele é suficiente. Ok? Bom, espero que sejam informações relevantes para vocês. O curso está andando, devagarzinho, mas está andando. E como eu disse lá no início, essa aula 7, aliás, eu acabei dividindo ela em duas partes para não ficar algo muito extenso, muito cansativo, tanto para eu explicar quanto para vocês assistirem a aula completa. Então, na próxima aula, na verdade, vai ser a aula 7, vai ser a aula, vamos dizer assim, 7B, né? Onde nós vamos falar um pouquinho de formas que trabalham com data e hora. Mas isso fica para o próximo capítulo, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, estaremos de volta para falar um pouquinho sobre esses assuntos, tá bom? Galera, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida já sabe, é só postar no blog ou postar lá no Facebook. Bom estudo, até mais.